Olá, bem-vindos a mais um episódio do Erro 404. Acreditem se quiser, já é primavera na cidade mais bipolar do mundo. Será que o inverno vai finalmente ceder assim tão cedo? Aguardem as cenas dos próximos capítulos dessa novela canadense, porque na conversa de hoje, vamos além do clima desse lugar para conhecer de perto a trajetória de um brasileiro que vive por essas bandas aqui nesse freezer há mais de 10 anos. Alguém que finalmente vai tirar todas as nossas dúvidas sobre como é viver no Canadá tanto tempo, muito mais como um canadense do que como um brasileiro propriamente falando. E vocês vão entender o porquê. Caros ouvintes, nossos queridos errantes, recebam o nosso convidado de hoje, Victor Neri. Seja bem-vindo. Aê! Seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Obrigado. E para entrevistar o Victor hoje, estamos aqui os de sempre. Eu, Camila, que vos falo, que você já conhece. Bruna. Olá. Lucas. Opa. E Menderson. Olá. Então, tudo aqui dando um oi para vocês reconhecerem aí a voz deles e quem é quem. E hoje a conversa promete, porque o nosso convidado mostrou que tem opiniões fortes e não leva desaforo para casa. Não leva mesmo. Não leva. Não. Nunca levei. Nunca levou. Inclusive, nós conhecemos o Victor aqui numa... Ó, tá vendo? Tô chamando já de Victor. É Victor. Pode chamar. Pode chamar do que for. Não me espanta mais. Tadinho. A gente conheceu ele num grupo de WhatsApp. Ele tava lá defendendo as opiniões dele, os pensamentos, assim, fervorosamente ali. E eu falei, opa, personalidade forte. Eu não sei nem como me apresentar, porque eu acho que eu só me apresentei em palestra de mestrado, doutorado, essas coisas assim. Nunca me apresentei em outra coisa, não. Mas meu nome é Victor Neri, né? Ou Victor Neri, tanto faz. Nasci em Vitória, né, no Espírito Santo, mas tem sotaque de mineiro, como vocês podem perceber. Minha mãe é pernambucana, mas morou em Minas a maior parte da vida dela. Meu pai também é mineiro mesmo. E eu passei quase a minha vida toda passando férias e indo para Minas, né, e tudo. E aí o sotaque mineiro, né? Eu sou engenheiro florestal no Brasil, aqui eu sou agrônomo, mas trabalho com coisas muito diferentes dentro da agronomia, mas muito diferentes mesmo na nossa empresa, né? E aí, já tô aqui há 13 anos, né? Eu achava que era 14, até minha mulher me corrigiu ontem, que era 13, já nem lembro mais. Casado com canadense, né? Então eu me acostumei, já tô acostumado bastante com a cultura, né? E tudo. E eu vim pra cá já com a vantagem de saber o inglês, né? Então eu vim aprendendo mesmo já a cultura bem rápido. E fora isso que no meu trabalho, eu trabalho muito com as pessoas do interior. Eu trabalho muito no interior do Canadá. Então eu me imerso muito, né, dentro da cultura canadense, quase que no dia a dia mesmo, né? Então, assim, vocês estão muito voltados aqui, o pessoal na cidade, né? Que aí você tem muito o multiculturalismo, né? Pessoas de vários lugares diferentes, né? E o meu dia a dia é basicamente canadense mesmo, assim, o fazendeiro daqui, né? O pessoal bem raiz canadense mesmo, né? O pessoal da floresta também, que é só canadense mesmo, você só vê gente branca. Né? Eu sou o mais moreno dos brancos entre todos que eu vou nesses lugares. Caramba! É muito... Assim, agora tá começando a ter uma diversidade um pouco maior na área de fazendas, ambiental, florestal, mas ainda é muito aquele Old Boys Club que a gente chama, né? Que é o clube do Luluzinho, né? Como é que se chama? Nem lembro. Clube dos Bolinhas. Dos Bolinhas. Clube do Bolinha, isso, né? Clube do Bolinha, né? Mas é isso, basicamente essa é a minha apresentação. Como que era Calgary há 13 anos atrás? Porque pelo nível de construção que eu vejo aqui nessa cidade, não tinha nada antigamente. Só tinha não é mato. possível. Então, eu cheguei em Vancouver. Eu morei em Vancouver de 2008 até 2012. Eu cheguei aqui em 2013, que foi o último ano do boom do petróleo, né? Ah, então você chegou no mesmo ano que eu tava aqui, que eu vim para o Ciências Sem Fronteiras. Ah, então, veio, e tinha vindo muita gente naquela, 2012, 2013...
veio uma leva de brasileiros no Ciências Sem Fronteiras, né? 2013 principalmente, nossa, em Vancouver tem até mais, eu acho que tem até mais brasileiro, pelo menos assim, eu via mais brasileiro do que aqui, né? Eu acho que a comunidade aqui é um pouco mais juntinha, né? Em Vancouver o pessoal é bastante estudante, gente mais de outros backgrounds, digamos assim, né? Mas aqui o pessoal é um motivo um pouco, mais estudante, né? Ou o pessoal que vem tentar a vida com mais educação. Em Vancouver você tem quase de tudo. Naquela época, quando eu cheguei em 2008, Vancouver, assim, tá começando a encher de brasileiro por conta... Não lembro se era o Ciências Sem Fronteira na época, eu acho que não era. Era algum outro programa. Aí virou Ciências Sem Fronteiras, aí, nossa, veio muito brasileiro. Né? Pro mundo inteiro. Veio muito brasileiro. Mas vem diferente, né? O brasileiro não vem igual o outro... igual o outro imigrante, assim, né? Você vê o indiano, o chinês, eles vêm para trabalhar normalmente, às vezes trabalho pesado, até o mexicano, que tem bastante aqui também, o latino, né? Tem bastante aqui também, chileno tem muito aqui. Esse povo veio para trabalhar mesmo, né? Eles vieram a trabalho, às vezes trabalho assim, aquele blue collar que a gente estava chamando, né? O trabalho bem braçal mesmo, né? O brasileiro que vem para cá, a não ser que foi o brasileiro, alguns que eu já conheci que veio na década de 70, 80, de 2000 e pouco para cá, né? A grande maioria que eu já vi é estudante ou é brasileiro que veio transferido de uma empresa para cá, uma pessoa de cargo muito alto no Brasil. Mas o brasileiro simples é muito difícil de você ver ele aqui. Né? E eu acho que isso peca muito, porque eu gostaria muito de ver o brasileiro mais simples aqui, porque o brasileiro é um povo muito trabalhador, né? E o canadense admira muito isso. Não que o povo que não seja simples brasileiro não é trabalhador também, mas assim, pelos trabalhos braçais que tem aqui, né, de pedreiro, de construção, de tudo, eu acho que o brasileiro simples daria muito certo aqui. Mas infelizmente não tem a oportunidade, né? Porque é muito caro o processo todo para chegar aqui. Então... E eu acho que o brasileiro simples que chega aqui também vira outro brasileiro, né? Vamos começar logo na polêmica. Continua polêmica agora. Não, isso é difícil, porque o brasileiro que chega aqui, ele muda muito. Isso eu já percebi muito, né? Inclusive eu prestei voluntariado numa companhia chamada ISS of BC. Na verdade, eles me ajudaram muito quando eu cheguei no Canadá e depois eu fui ajudando imigrante. E é um dos motivos pelo qual às vezes eu tenho uma opinião um pouco mais forte, dependendo de coisa, porque a gente vê imigrantes chegando aqui, principalmente de outros países sem ser o Brasil, a gente vê o tanto que eles sofrem, sabe? A gente tenta ajudar o máximo possível. Eu tento ajudar, todo mundo que me pede eu tento ajudar, sabe? Só que assim, chega uma hora que é difícil se ajudar, sabe? É tanta coisa que as pessoas mandam, assim, meu WhatsApp, assim, às vezes fica igual um doido, sabe? Sim, imagino. Muita gente perguntando, ainda mais naquela época, 2012, 2013, 2014, 2015, nossa, era direto, todo mundo me perguntando. Quando o Brasil começou a entrar em crise depois de 2014, então, nossa, era muita pergunta, era muito brasileiro perguntando. Era muito. E a gente tenta ajudar, mas às vezes o pessoal vem pra cá assim com uma ideia. É difícil explicar, mas a maior parte das pessoas que eu conheço vem pra cá com uma educação alta do Brasil, com um padrão de vida alto do Brasil, com uma expectativa muito alta, gasta muito dinheiro e chega aqui e se decepciona. Não porque é ruim, porque não é, o Canadá é um país maravilhoso, mas porque a sua expectativa tá lá em cima. Acha que vai conseguir manter o mesmo padrão de vida do Brasil. A pessoa já chega aqui achando que ela no Brasil, assim, você é engenheiro, se for, não sei se agora mais, pelo que eu escuto não é mais tanto assim, mas quando o Brasil estava no boom, né, o pessoal acabava em engenharia, virava gerente, começava a gerenciar um monte de gente logo de uma vez. Aqui isso não funciona. Aqui, para você, por exemplo, eu sou engenheiro, eu cheguei como engenheiro aqui, normalmente o engenheiro aqui trabalha 5, 6 anos, trabalho assim que no Brasil é considerado de técnico, sabe? Técnico de campo mesmo. Aí a pessoa chega aqui, era gerente no Brasil, tinha um cargo muito alto no Brasil. Ela chega aqui, ela quer ter aquele cargo dela, um salário igual ou melhor do que aquele, não quer recomeçar, sabe? Tem uma expectativa muito alta,
tem esses monte dessas empresas que ficam fazendo um monte de propaganda pro povo vir, falando que aqui é uma maravilha, que aí cria uma expectativa maior ainda. É muito bom, mas é uma troca. Você não tá... Eu falo que melhorar, você melhora, mas você tá mais trocando do que melhorando a sua vida. Você tá trocando uma coisa pela outra. Muito. Exatamente. Né? É difícil, é muito difícil. Aí a pessoa já tá com muita raiva, porque ela já tá aqui 1, 2 anos, não consegue um emprego. É difícil conseguir emprego aqui, principalmente na área profissional. A não ser que você for de TI. TI, eu nem converso com o povo de TI, porque é uma área completamente diferente, entendeu? Assim, o pessoal aqui, às vezes, dependendo da área de TI, pelo menos que eu já ouvi falar, mas TI o pessoal tem uma facilidade muito maior, né? Encontra, assim. Até para estágios, eu lembro na época do Ciência Sem Fronteiras, que o pessoal vinha para cá e tal. E aí, na época de achar estágios, eles achavam assim, ó, um piscar de olho, e o pessoal ainda ficava, olha, quando você se formar, volte que a gente te contrata. Em qualquer lugar do mundo, eu acho. No CSF nos Estados Unidos era a mesma coisa. Tipo, a gente chorava fazer uma entrevista. O pessoal de TI, de ciência da computação, tinha entrevistas 3 por semana, 4 por semana. Não, e a merda é que eu era da área de TI. Putz! Aí você decidiu trocar. Eu decidi trocar na época que TI era uma porcaria pra trabalhar no Brasil. Que era técnico de informática das empresas. Nossa, mas eu sempre fui muito hiperativo, assim, muito agitado, né? E na escola, eu ia pra escola de manhã, ninguém dava conta de mim, então minha mãe me enfiava nesses cursos de Senac e Senai e tudo na parte da tarde. Então eu fazia esses cursos todos, fiz quase tudo naquele Senac, já gastei todo o dinheiro que minha mãe tinha no Senac e no Senai. E aí eu fiz curso de montagem e manutenção de computador em 1993, 94 ainda, sabe? Pô, eu lembro que... Não, na época... DOS. Era DOS e Unix, né? Eram os dois que a gente usava. A gente fez QBall, né? Que era programação na época, né? E eu fiz todos esses cursos. Fez Foresight 3.0, que era de fazer website. Eu fiz Foresight 3.0. Nossa, eu já me inscrevi nesse. Não cheguei a entrar. Eu fiz Foresight 3.0, 3.5, 4, 4.5. Nem lembro mais quantos que eu fiz. Web Design, Web Developer. Fiz todos esses cursos. Menino, você estaria rico agora. Não, eu fiz todas as porcarias desses cursos. E aí o pessoal olhar pra mim, tipo assim... Naquela época que quem mexia com computador ganhava dinheiro importando CD do Paraguai. Isso. Fazendo cópia. Sabe? Era isso que a gente fazia. Então, assim, não tinha função. Aí minha mãe olhou pra minha cara e falou assim, filho, você vai dentro da universidade, isso aí não tem futuro, não. Né? Vai ficar batendo cabeça num negócio que não tem futuro. Eu falei, então tá, então vou fazer engenharia. Nossa, brilhante ideia. As mães, como sempre, né? Eu fico falando aqui, se minha mãe tivesse deixado eu jogar videogame, ficado no YouTube, hoje eu estaria tudo. Ela ouve, hein? Streamer, rica, jogando videogame. Não. A gente também foi enganado. A gente fez engenharia química achando que ia ficar rico. E aí a Petrobras acabou com o sonho. Não, essa aí, engenharia química, é pesada mesmo. Porque ainda mais aqui, que é um curso difícil e com pouca oportunidade, né? Eu, pelo menos assim, conheço uns 2 engenheiros químicos aqui, canadenses. Socorro. Mas... Todos os 2 estão empregados, tá? E estão bem. Inclusive, um é um colega de trabalho meu. Mas o que eles fizeram foi mais ou menos sair um pouco da química e entrar na área ambiental um pouco. A área ambiental é meio ingrata, né? Porque você não faz dinheiro, você gasta dinheiro das empresas. Mas tem emprego nessa área, o pessoal faz muito isso, principalmente na área de contaminação. Tem emprego, né? Só que é uma área bem difícil de entrar, tem que lutar bastante. Como qualquer outra área a não ser TI. Como foi para você se realocar no mercado de trabalho canadense? Foi um processo, dá para perceber que não foi uma coisa fácil. Mas porque as pessoas realmente têm essa impressão de que elas vêm para cá e elas vão se realocar muito facilmente, assim.
E é até legal você falar um pouco de todo o processo que você passou, que você estava me contando um pouco no WhatsApp, assim, de tudo que você já foi um pouco, até você chegar na posição que você está hoje. É um processo muito difícil, não vou mentir não, assim, se você não estiver numa área que seja hot market, né, e eu sei, inclusive, eu sei que tem gente de TI, por exemplo, áreas de TI, por exemplo, que não estão bombando e o pessoal tem muita dificuldade também. Eu tenho 2 amigos meus aqui que o pessoal é ciência de computação, entendeu, não consegue emprego porque são especializados em coisas que não tem muita área, né? Então, assim, se você não tiver naqueles empregos que estão realmente precisando no Canadá, e não é aqueles da listinha, não, porque tem aquelas listinhas que o pessoal dá, sabe? Não sei se vocês já viram, né? Aquela listinha. Não, aquela listinha engana bobo, aquilo ali não existe. Né? Você quer saber o que está bombando no mercado, vai no LinkedIn, vai no Indeed, vai nesses lugares e coloca lá e vê o que tem emprego. Né? E não só ver o que tem emprego, como ver também o requerimento, né? O que eles estão pedindo. Se eles estão pedindo um monte de coisa para você, e você fala, nossa senhora, isso aqui o cara tem que ter 10 anos, e eles, sabe, tem 10 anos para você conseguir ter isso tudo aqui, e você percebe que sabe que eles estão exigindo muito, aí você sabe que o mercado está meio frouxo, apesar de ter emprego, deve ter muita gente com essa especialização, né? Aí você tem que ficar de olho nisso aí, né? Não é só simplesmente olhar o número de vagas, mas tem que ver a qualidade, a exigência e tudo. Mas, no meu caso, quando eu cheguei aqui, eu percebi isso de cara. Eu não ia conseguir emprego na minha área com o curso superior que eu tinha no Brasil. Primeiro, porque ninguém conhece quase nada do Brasil fora do Brasil. O brasileiro acha que o Brasil é o centro do mundo internacional. Quando a gente chega aqui, a gente percebe que ninguém fala nada do Brasil, nem ruim. A gente acha que o pessoal fala até coisa ruim do Brasil. Não, eles não falam nada do Brasil. Pelo tamanho que o Brasil é e pela importância que o Brasil tem mundialmente, o tanto que entra na notícia é nada, né? Com comparação, né? Mas Bolsonaro tá se esforçando, tá? Para deixar o Brasil conhecido mundialmente. Mas, gente, olha só para você ter uma ideia. Um cara desse na presidência e a gente não escuta nada aqui, quase nada. Se fosse qualquer outro país do mundo, se você tivesse um banal como presidente, um boçal como presidente, como a gente tem agora, você estaria escutando. Gente, a gente escuta países minúsculos da Ásia que estão com problema de presidente e tal, 3, 4 dias passando no jornal, falando a respeito daquilo. Sim, a gente tem um completamente maluco na presidência e não passa nada. Nós somos provavelmente o pior país nessa pandemia. Não passa nada. Acho que eu só vi uma vez só, assim. O pessoal do meu laboratório descobriu. Assim, é bem de leve, assim. Ninguém soube da atrocidade, mas eu vi que tá ruim lá no Brasil, né? Eu falei... A CNN. Eu vi também pela CNN. Acho que no máximo devia falar por causa da variante nova, né? A variante. Que falaram da P1, aí falaram, tá aqui, é do Brasil. Não, a única coisa que passa o Brasil tá afetando eles... Aí eles vão passar alguma coisa. Como a maior parte as coisas que o Brasil fazem não afeta diretamente quase país nenhum, então não passa nada. Não passa basicamente nada. Tudo bem, a gente é um dos maiores produtores de comida do mundo, mas a gente não tem muito problema na produção e no export, né? Exportando. Então não tem notícia, né? O Brasil não dá notícia fora, é muito difícil. Já estou aqui há tanto tempo, morei na Alemanha antes, morei na Irlanda depois, morei em vários países, nunca ouvi falar nada do Brasil. Nada. Mas nem em termos, não em termos, em meios acadêmicos, porque assim, eu acho que quando você vai para uma área, por exemplo, sei lá, que só tem pessoas de mestrado, que tem uma área mais específica, eu já falei com algumas pessoas raras, mas elas conheciam, assim, um pouco mais para engenharia química, um pouco mais relacionado com a Petrobras, eu acho. Quando eu falava com elas meio que sabiam, assim, mas era da área, entendeu? Justamente. Quando tem uma coisa que é assim, o Brasil é líder mundial em conhecimento, em alguma coisa, mas tem que ser alguma coisa muito extraordinária. Aí
dentro do mundo acadêmico, eles vão saber uma coisa ou outra. Por exemplo, na minha área, a área florestal, fiz engenharia florestal na Universidade Federal de Viçosa, no interior de Minas, um dos motivos pelo qual meu sotaque. Viçosa é uma das, assim, não sei se é controverso isso ou não, mas é uma das melhores universidades na área florestal no Brasil. Foi a primeira universidade na área florestal no Brasil, junto com a Universidade do Paraná. Vou melhor falar isso aí, porque isso é uma briga interna dentro da área florestal, sabe? Que é melhor deixar claro. É que Viçosa gosta de brigar. Eu tenho uma amiga de Viçosa, eles gostam de criar treta nas universidades. É bom defender. Gente, a Universidade de Viçosa é uma universidade extraordinária, excelente, eu não posso falar mal dela não, é uma universidade que com pouco recurso que tem e tão isolada quanto dentro das coisas que ela faz, ela consegue fazer coisas extraordinárias, isso eu não posso falar não, um dos melhores cientistas na área de meio ambiente, floresta, agronomia, estão lá, os caras são fera mesmo, sabe? Então assim, ainda mais antes, quando esses cursos começaram a criar. Então na minha área florestal, por exemplo, alguns professores antigos na Universidade de British Columbia, que foi onde eu fiz o mestrado, eles conheciam a Universidade de Viçosa. Inclusive, tinha um professor muito antigo, muito famoso na área florestal, que quase todos os engenheiros florestais conhecem, mundialmente. Eu estava conversando com ele tinha 90 e poucos anos e estava trabalhando ainda, o cara. E ele, assim, trabalha porque gosta, né? Que eles chamam de eméritos, né? Ele chegou para mim, todo feliz, né, feliz canadense, né, cara fechado, mas feliz, chegou e me mostrou um chaveiro da década de 70 da Universidade Federal de Viçosa. Caramba! Gente, parece meu orientador. E ele foi lá, ele mostrou e falou assim, aqui, ó, eu lembro da sua universidade, é uma universidade maravilhosa, uma das pioneiras na produção, na criação da produção de eucalipto na América Latina. Sabe? Então aí eu fiquei até feliz, sabe? Mas os professores mais novos realmente não conhecem. Parece que deu uma travada. Teve alguma época no início da década de 70, quando, né, no meio da ditadura, né, digamos assim, que de repente do nada não sabem por quê, né? Por que será, né? Que o Brasil se isolou do mundo acadêmico mundial. Então, muitos desses professores antigos conhecem o Brasil através de intercâmbio de conhecimento antes ou depois da ditadura. Mas durante a ditadura não teve aquela troca, não teve muito aquela troca de conhecimento. Então, eu acho que foi muito por conta disso aí que o Brasil meio que caiu naquela de ninguém conhecer mais. Entendi. É possível. Sabe? E o CSF melhorou bastante isso, estava melhorando, né? Porque a gente faz uma ciência de qualidade, as nossas universidades são muito boas. Pelo menos na minha universidade, tiveram grupos de brasileiros antes do meu grupo, o meu foi o último. E os professores falavam muito bem de brasileiros, assim. Eu escutava também. Mas só para quem não conhece o que é CSF, CSF era um programa da Dilma, lá do governo da época da Dilma. Não vou falar da Dilma, porque senão, você sabe, né? Pode rolar. É polêmica. Então. Ainda mais falar bem da Dilma é polêmica. Não posso falar. Então, foi nessa época aí que promovia essa internacionalização da ciência brasileira. Então, levava os estudantes para fora para ficar um tempo estudando, fazendo estágio. E foi muito legal, assim. Quem soube aproveitar se deu muito bem. Foi mal organizado. Foi mal organizado. Como todo o projeto brasileiro, mas a ideia foi muito boa. Teve frutos positivos, mas foi muito mal organizado. Porque eu só estou aqui por causa do programa. Eu também. Não, isso é um debate, assim, pelo menos assim, no Brasil é incrível, porque no Brasil, o tanto de gente que me fala assim, nossa, mas a gente escuta direto a gente falar que o pessoal vai no Viajando Sem Fronteiras. Aí, o turismo sem fronteiras. O turismo sem fronteiras, né? Mas eu falo, a questão é que, tipo assim, naquela época, o investimento é inegável que na era PT, digamos assim, o investimento em educação foi muito mais alto, foi um dos maiores na história do Brasil. Sim. Né? Agora, se foi bem alocado ou foi mal alocado, é uma outra discussão, né? A questão é que é questão de volume, é uma coisa de estatística mais do que qualquer outra coisa, né? Você não sabe, você tem um certo fundo de dinheiro ali, o governo tem uma certa quantidade de dinheiro, ela cria o critério,
né? E ela não é difícil você criar um critério perfeito na qual só vai gente trabalhadora que vai fazer aquilo que o governo quer. Né? Você vai ter sempre um ou outro que vai viajando sem fronteiras mesmo, né? Agora, o foco está errado. Esse é o problema que eu acho. O foco é completamente errado. Você pegar exemplo de uma pessoa para eliminar um programa inteiro, isso é muito errado. Né? Exatamente. Então, assim, por isso que eu fico assim, às vezes constrangido com isso, porque assim, a gente está eliminando uma ideia muito boa por conta de uma fagulha aqui e ali, assim, eu conheci muitas pessoas do Ciências Sem Fronteiras, conheci um ou outro que não fazia nada, conhecia. Sempre tinha. Mas assim, Mas é exceção, né? Mas eu acho que o problema não foi esse. Para mim, o problema foi a forma como foi implementado. Eu não sei como é que eram nos outros países, mas pelo que eu entendi, era muito jogado na responsabilidade da quem fazia a conexão. Então, nos Estados Unidos, tinha um órgão que controlava bem. Então, tinha um controle, você tinha que manter uma nota, você tinha que prestar contas e coisas do tipo, assim, sabe? Então, por mais que você fosse um pouco fora da curva, o mínimo que você tinha que fazer era prestar contas. Então, eu sei que tiveram muitos países em que isso era muito mais frouxo, porque até a cultura do próprio país, entendeu? Por exemplo, na Europa. Então, na Europa, eu conheço muita gente, mas assim, muita gente que não foi para nenhuma aula, assim, sabe? E, inclusive, no início do programa, eles queriam mandar tanta gente que foi mal organizado nesse ponto. Uma amiga minha, ela foi para Itália, acho que foi Itália. E aí, ela se inscreveu, tudo que ela tinha que fazer era tudo em inglês, certinho, tudo certo. Chegou um mês antes do programa, eles falaram, então, vai ser italiano. E aí eles deram um curso online pra galera, assim, sabe? Então, eu acho que foi mesmo que ela quisesse fazer muito bem, não tem como você aprender italiano em um mês para ter aula na universidade. Então, tiveram falhas, sim, mas eu conheço muita gente que aproveitou muito e que tanta gente que foi para fora de novo graças à oportunidade do programa, quanto gente que falou, eu vou ficar no Brasil e ficou muito bem, assim, sabe? Como fruto do programa mesmo. O que eu fico puto é porque eu fui também nesse CSF, né? Mas o que eu fico puto é de gente que foi pro CSF e só viajou, não fez porra nenhuma de estudo. Ainda me vem reclamar da porra do governo que deu essa porra de essa oportunidade. Não. A maior parte das pessoas que hoje em dia são os maiores críticos do PT são os maiores beneficiadores do PT daquela época. Isso aí não tem sombra de dúvida. O maior beneficiado no Brasil desses pacotes que o PT promoveu na área de incentivo para as pessoas viajarem para fora, beneficiou a classe média, a classe rica do Brasil. Esse, na minha opinião, foi o maior erro do PT, né? Porque, na verdade, a educação no Brasil, ela é um problema endêmico, seríssimo, né? Que começa de base e o investimento na educação do Brasil, ele não é nem baixo, ele é ridículo. Então, assim, qualquer investimento que você faz na educação no Brasil, primeiro, aquele dinheiro vai sumir no oceano que é da necessidade da educação no Brasil. E fora isso, investimento em educação não é um tiro certeiro, ele sempre é tipo um tiro de escopeta. Você vai investir 100 mil e vai ser aquele um aluno que vai ter gasto 1.000 que vai ser o único que vai conseguir produzir muito. Mas aquele cara que produziu muito vai gerar 1 milhão no futuro, né, de patente, pesquisa, desenvolvimento. Essa é a esperança da educação. A educação, o investimento em educação alta, né, educação de universidade, né, mestrado e doutorado, ele é um investimento em massa para você colher 1 ou 2 profissionais de excelente qualidade, né? E o resto é perca, e a gente tem que aceitar essa perca, porque o ganho ele é muito maior. Você vê isso em outros países, você vê isso em quase todos os países. A Alemanha tem o DAAD, sabe? O Canadá, assim, o Canadá basicamente, você respirou, ele te dá bolsa, dependendo da
da situação ali, né? Ele vai se você for canadense, né? Ele vai te dar a bolsa, porque a esperança dele é que de 10 bolsas, uma bolsa vai recuperar o dinheiro das 10. Então ele não está focando na perca de um vagabundo ali que não fez nada com aquele dinheiro, entendeu? Ele está com a esperança de que 10 ali, vai se sobressair. Essa que é a questão da educação. E fora que dinheiro some. Primeiro, tem muita corrupção no Brasil, a gente sabe disso. O PT foi bom de governo? Eu não acho que foi. Eu não sou eu não sou petista, eu não sou a pessoa que vou defender o PT. Minha família, inclusive, perdeu muito dinheiro na época muito dinheiro assim, perdeu o pouco de economia que eles tinham na época do PT, por conta que minha mãe e meu pai, eles trabalhavam em banco, sabe? Então, assim, o fundo de pensão quase faliram, né, naquela época. Teve muito erro? Teve. Nossa Senhora, teve muito erro. Mas é aquela coisa, a gente fica focando nesses erros como se fosse tudo, sabe? Como se fosse o totalitário da coisa. A gente esquece dos benefícios. Comparar com esse governo agora chega a ser ridículo. Nossa Senhora. Né? Então, assim, é difícil até falar essas coisas, porque a gente vê... Eu, por exemplo, como engenheiro florestal no Brasil, eu fiz um estágio na época com produtores rurais que a gente fazia fomento florestal, que era tipo assim, ajudava fazendeiros humildes, né, que não tinham condições, a pegar uma verba e dava ensino para eles conseguirem fazer uma plantação de eucalipto, que na época dava mais dinheiro do que café e outras coisas assim. A gente está tentando tirar esse povo do buraco um pouco, né? E a gente via a pobreza, sabe? Eu desde pequeno, minha mãe viajava muito, a gente via muito essa pobreza, assim, sabe? No Brasil, essa pobreza endêmica, falta de educação. É uma tristeza muito grande e é um Brasil que a maior parte dos brasileiros que está aqui não teve oportunidade de ver. Para mim, é isso que às vezes eu acho que o pessoal fala que eu sou polêmico. Um pouco. É porque eu tenho uma revolta muito grande da falta de reconhecimento do brasileiro de verdade. Sabe? Aquele cara da roça ali, ou aquele cara da favela, aquele cara pobre, que aquilo é a maioria do Brasil. Sim. Nós não somos a maioria do Brasil. Sim. Né? Então, assim, eles não têm representatividade e eles são influenciados por políticos e vai lá saber o quê, né? Falta de educação causa muito isso. Então, assim, essa é a minha tristeza, às vezes acaba sendo muito polêmico por conta disso, e aí chega um monte de brasileiro aqui que é muito de direita, né? Venhamos e convenhamos, né? Os brasileiros que estão aqui são muito individualistas, né? Não tem nem outra palavra para falar isso. Por isso mesmo que a comunidade brasileira fora do Brasil tende a ser muito... Isso não é só no Canadá. Ela tende a ser muito isolada uma da outra, as pessoas tendem a ser muito individualistas. Não vou falar interesseira, porque já é puxando para um lado mais pejorativo. Sim. Mas as comunidades brasileiras fora do Brasil, elas tendem a ser feitas de muitas participantes assim que são muito dessa linha mais individualista, eu e eu, entendeu? E isso me deixa assim, dá uma angústia muito, e meu envolvimento com a comunidade brasileira sempre é muito altos e baixos, digamos assim. Né? Era isso até que eu ia te perguntar, se você via alguma diferença do brasileiro que migrava naquela época, quando você chegou, para o brasileiro que está migrando agora para o Canadá, assim. Quase não tinha brasileiro. Né, assim, os brasileiros vieram década de 70, 80, né, um monte de gente, governador Valadares, né, que veio para os Estados Unidos principalmente, né, depois parou, né, na época da ditadura parou completamente, né, continuou um pouco assim, né, nem sei se eu estou muito certo não, eu acho que na ditadura teve muita gente, governador Valadares, que veio também para os Estados Unidos e Canadá, mas aí depois o brasileiro que começou a vir foi mais no governo Fernando Henrique e Lula, né? E aí Dilma, né? Foi nesses programas mesmo, a educação foi subindo, o pessoal foi começando a ter mais educação, mais universidade, o pessoal começou a estudar mais livros de fora, mais assuntos de fora, teve mais interesse de sair, e aí depois começou a ter mais oportunidade de sair. Eu lembro que quando eu fui fazer mestrado, eu não tive ajuda nenhuma do governo brasileiro, porque quando eu vim, não existia Ciências Sem Fronteira, não existia nada.
Então eu lembro que, tipo assim, 3 anos depois, o povo tava vindo, tava com bolsa. Eu tô assim, gente, essa galera tá com grana e eu não tenho grana nenhuma. Sabe? Eu tô pobre aqui, essa galera tá sendo paga pelo governo brasileiro. Gente, pelo amor de Deus. Eu vi sem nenhum tostão. Era isso até que eu ia perguntar. Por que Canadá? Por que você decidiu vir pro Canadá, assim? A minha mulher, né? A minha mulher é canadense, né? É aquela história, né? Eu morei na Irlanda um tempo, né? Viajou Igual eu a tava Europa falando, toda, né? quando você me contou. E aí, na Irlanda, de 2004 a 2006, os brasileiros estavam tudo indo para a Irlanda. Não era Canadá, não era os Estados Unidos. A Irlanda estava bombando de brasileiro na época. Tinha muito brasileiro na Irlanda na época. Sei lá por quê. E o pessoal querendo aprender inglês na Irlanda. Eu falei assim, gente, Cara, eu o cheguei inglês lá e da falei assim, mas Irlanda. não, eu falei, o pessoal não fala inglês aqui, eles falam outra coisa, né? Em 2006, teve uma greve federal enorme no Brasil, que várias universidades federais, foi uma das últimas greves de um ano inteiro nas federais. Nem sei se depois disso teve mais dessas greves, Teve. mas De um ano, antigamente... não sei. Não, Mas continua, muito desculpa. longo assim não teve, Continua não. a greve. Antigamente tinha greve de 2 anos, sabe? Quando eu entrei em Viçosa em 2001, a gente ouvia falar que, tipo, em 99 eles tiveram greve de 2 anos, um negócio assim, em 98. Então, assim, era coisa absurda, sabe? O pessoal ficava, às vezes, 1 ano e pouco, não sei se era 2 anos, mas 1 ano e pouco era. E aí, quando começou uma greve em 2006, que eu percebi que ia durar muito tempo, eu falei assim, gente, eu não sei inglês nenhum. Eu fiz aquele cursinho igual que todo mundo faz, mas não sabia nada de inglês. Né? The book is on the table e acabou. Era isso que eu ia falar, botaram. Não sabia nada de inglês. Eu sabia alemão, que era tipo assim, uma língua que ninguém falava. Né? Eu morei na Alemanha, eu sabia falar alemão, mas não sabia falar inglês. Aí eu falei assim, então eu vou para Irlanda, olha a ideia. Mas todo mundo estava indo para Irlanda. Eu falei assim, eu vou para Irlanda. Achei 2 caras de Vitória que nem conhecia direito, né? Só eram pessoas assim, amigos, os pais deles eram amigos dos meus pais, sabe? Aí juntou nós 3 e fomos para Irlanda. Eu fui assim, eu lembro que minha mãe me deu um dinheiro para eu ir, sabe? Mas assim, não foi muita coisa. E eu cheguei lá, comecei a perceber que tudo era caríssimo, era em euro. Nossa, mas era tudo muito caro, assim, aluguel era caríssimo. E aí eu comecei a trabalhar com qualquer coisa lá e fiquei lá. E eu tinha uma namorada em Viçosa, né, no Brasil. Aí eu fiquei lá uns 6, 7 meses. Aí a minha namorada na época chegou e terminou comigo e falou assim, não dá mais certo não. E eu tô lá juntando dinheiro para trazer ela para Irlanda, né, para ela aprender inglês também. Maldita! E não, trabalhando o dia inteiro, eu trabalhava 3 empregos, sabe? Mais trabalhava do que tudo. Ela terminou comigo, eu falei, você quer saber uma coisa? Foda-se. Peguei toda a grana. Agora eu tô com dinheiro. Agora eu vou pegar esse dinheiro. Peguei a grana toda. Peguei a grana toda e fui assim, falei assim, nossa, para onde que essa grana enorme vai me levar? Para a Escócia. Esse era o tanto de dinheiro que eu tinha do lado. Né? Aí eu fui para a Escócia. Fui fazer backpacking, né? Fui chegar lá, entrei num hostel lá e falei assim, vou conhecer a Escócia. Sempre quis conhecer a Escócia. Aí fui para a Escócia conhecer, aí estava num hostel lá e a minha mulher, né, atual, para sempre, né, senão ela me mata, ela estava lá nesse hostel também, a gente começou a conversar e tudo, e a gente, né, aí rolou tudo, né, digamos assim, ela... Não, já casou logo. Calma. Assim, né, digamos, o relacionamento... Foi se construindo. Foi se Lá construindo, foi o início. era isso que eu quis dizer. Eu entendi. Né? A gente começou a se conhecer lá e tudo, né? A gente manteve contato. Aí depois eu voltei para Irlanda, continuei trabalhando e ela estava fazendo backpacking, né? Os canadenses, né, eles gostam muito de fazer isso. Eles pegam 23, 22, 23, 24 anos ou até menos um pouco. Eles pegam a grana que eles têm, que eles trabalhavam desde os 16, 17 anos de idade, né? Junta aquilo ali, vai para a Europa e fica viajando na Europa 4, 5 meses. Né? Ela foi na França uma vez, aí eu fui encontrar com ela na França também, aí depois voltei para o Brasil, aí a gente continuou conversando, aí ela falou assim, vou para o Brasil então, não conheço o Brasil, vou para o Brasil. Beleza. Opa, não sabe o que está se metendo. Não, e ela não foi para o Brasil, ela foi para o meio de Viçosa, interior de Minas.
Tinha doce de leite. Sabe? Tinha no Comeu muito bem. Comeu muito Não, bem. e o pior, ela provavelmente. odeia doce de leite. Oh, meu Deus! Pesado. Não, mentira. O melhor doce de leite do Brasil, ela odeia doce de leite. Meu Deus! Tá no lugar Não errado. sabia falar nada de português, absolutamente nada de português. Passou um perrengue danado, porque ela ficava comigo, né, ali do meu lado ali, né, direto, porque para ela, assim, eu primeiramente estava morrendo de pânico, porque ela era minha responsabilidade, né? E segundo que, tipo assim, no interior de Minas, eu ia para escola, eu ia para universidade, voltava, ela estava em casa me esperando, sabe? Não tinha nada para fazer. Coitada, assim. Mas mesmo assim, ela ficou quase um ano lá, né? Caramba, que legal. Ficou quase um ano, aprendeu bem o português e tudo. Aí chegou uma hora, quando eu me formei, né? Ela voltou para o Canadá, um pouquinho, a gente estava decidindo que ela tem cidadania britânica também. Então a gente tinha a opção de ir para qualquer lugar. Aí eu falei com ela, Canadá é país de engenharia florestal. Então, eu sou engenheiro florestal. O que mais tem aqui é floresta. Que tem mais aqui a árvore. E ela era de Vancouver, que Vancouver é o centrão da área florestal, assim, digamos assim, é onde os escritórios centrais da área florestal é. E eu pensei igual todo brasileiro quando vem para o Canadá pensou. Vou chegar lá, vou virar gerente, vou mandar em todo mundo, sou engenheiro florestal, né? Vou ganhar um puto de dinheiro, né? E vou me dar bem. Né? Nossa, quando eu cheguei aqui, eu percebi de cara, eu percebi na hora. Eu falei assim, não vou conseguir, é uma área muito difícil de conseguir emprego, principalmente como imigrante. O Canadá não é um país que é muito, ele é aberto para imigrante, mas se tem demanda de emprego, ele vai dar um emprego para o canadense. O imigrante é sempre secundário, né? Então, assim, aí eu percebi de cara, aí eu trabalhei em estação de esqui, depois trabalhei como... trabalhei com construção, trabalhei com algumas coisas, trabalhei com o pai dela na área de construção civil um pouco. Bartender. Aí eu consegui um mestrado, né? Eu fiquei tanto enchendo o saco na UBC lá para conseguir um mestrado, consegui um mestrado. E com o mestrado, eu consegui fazer bastante contato dentro da... E esse aqui é o segredo. Você estando dentro da universidade, o networking é essencial, né? Mesmo assim, quando eu acabei o meu mestrado, eu tinha escrito basicamente não é o livro, mas eu tinha escrito o processo silvicultural, o processo na ilha de Vancouver, de como você cuidar de árvores para que as árvores cresçam mais rápido e tudo. Eu basicamente criei ali, não é a Bíblia, mas é o centrão da Bíblia, do que eles usam até hoje. E mesmo assim, nenhuma empresa nem me chamou para fazer entrevista. Caramba, não dava o livro. Você com minha tese Não, Vai morrer essas árvores tudo agora. Eu passei muita raiva. Tanto é que eu não vou falar o nome da empresa, mas a empresa que eu estava fazendo muito, que o meu mestrado ele era do NSERC, né? Mas ele era o NSERC IPS, que ele era o quê? Ele era metade do fundo era de privado e metade do fundo era público. Né? Isso é muito bem visto no Canadá. Quando você tem dinheiro privado patrocinando a sua pesquisa, isso é uma mão na roda maravilhosa assim, para quem está tentando entrar no mercado, para quem está tentando fazer alguma coisa, uma pesquisa significativa no Canadá. Né? Eu tive essa vantagem, que pouquíssimas pessoas tiveram. Escrevi basicamente todo o processo daquela empresa ali para eles fazerem todo o processo silvicultural. E mesmo assim, na hora que eu cheguei lá, que eu conversei com eles para fazer entrevista e tudo, para ver se eu podia fazer entrevista, o chefão de lá, que era chefe, mas ele não é responsável na área de contratar, ele chegou para o subordinado dele, que era o chefe florestal lá na época, daquela região, e falou, faz entrevista com esse cara. Ele falou assim, não, eu já tenho 3 candidatos que acabaram de formar engenharia florestal que eu vou fazer entrevista, eu não quero ele não. Aí esse chefe dessa empresa estava se aposentando assim na semana seguinte, né? Ele me puxou no canto. Eu falo que ele foi o motivo pelo qual eu estou onde eu estou até hoje. Ele me puxou no canto e falou assim, faça o que for, nunca mais entre nessa área florestal de volta. Eles são ingratos, eles odeiam o imigrante e vai demorar mais do que a sua vida para eles mudarem. Então assim, foi pesado. Na época que eu escutei isso, você dedicou uma vida inteira para uma área e você escutar aquilo, é muito difícil.
Mas foi o motivo pelo qual eu comecei a procurar empregos na área ambiental. E é o motivo pelo qual eu estou nesse emprego até hoje. Então você diria que foi o que você mais detestou aqui no Canadá? Foi esse aspecto, assim? Você perde muito para ganhar pouco na área profissional. Mesmo eu estando na posição que eu estou, que eu sou gerente geral da empresa agora, em Calgary, sabe, as pessoas... Hoje eu tenho um emprego que eu considero padrão do que eu seria no Brasil, assim, né? Nem mais nem menos eu acho que eu consegui chegar naquele nível que eu chegaria no Brasil, né? Eu não sei, especulando assim, né? Mas o sacrifício é enorme. Eu não sei se é o lado pior do Canadá, mas realmente é o lado que mais me desapontou, digamos assim, né? E ainda tem essas coisas, por exemplo, na engenharia química, engenharia florestal. Engenharia florestal é um limbo, porque você tem cientista florestal e não tem engenheiro florestal, então mas você tem a designação profissional, o nosso CREA aqui, né? E o motivo pelo qual eu sou agrônomo aqui é que a área de engenharia florestal não me aceitou aqui. Mesmo eu tendo mestrado aqui, mesmo eu estando ensinando o Ministério Ministério de Florestas do Canadá sobre indústria florestal, eles não me aceitaram. Eu teria como, se eu lutasse muito ainda, mas eu já tô nesse de lutar para uma designação tem 10 anos. Não. E só agora que eu consegui o de agrônomo, porque a indústria de agronomia trabalha na área ambiental, e eles são mais abertos, mais mente abertas, né? Eles viram que o meu conhecimento e minha experiência no Canadá é muito alta, e aí, por conta disso, eles me deram uma oportunidade. E mesmo assim, não foi fácil, sabe? Mas é muito difícil. No meu caso, foi particularmente difícil por conta da minha situação de engenharia florestal, que é uma coisa mais complicada. Mas se for uma engenharia civil, por exemplo, você pode saber que vai demorar uns 5, 6, 7 anos para conseguir, sabe, você passar por aqueles caminhos. Tem gente que consegue com 2 anos, mas é pessoal que já trabalhou no Brasil durante muito tempo, com empresa internacional. Cada pessoa tem uma experiência. Eu vim para cá sem muita experiência, com pouca experiência no Brasil, desculpa. Então, por conta disso, eu não tinha como comprovar aquele background no Brasil, e aí eu tive que fazer tudo. É difícil, é muito difícil. Sinceramente. Você já pensou em voltar pro Brasil, assim? Sempre, claro, com certeza. Esse é um sentimento que se alguém falar que não pensa, ele está se enganando. Sem sombra de dúvida. Eu tenho família no Brasil. Eu sou uma pessoa que sou completamente destracada da minha família. Minha mãe é alemanzona mesmo, né? O meu pai é um italiano calado, que nunca vi existir isso. E eles me mandaram, assim, sempre me incentivaram a viajar. Desde pequeno, meu pai e minha mãe me pegavam de carro, mandavam para o Brasil inteiro, sabe? Viajavam com a gente em tudo quanto é lugar. Minha mãe formou em turismo com 50 e poucos anos porque ela queria viajar de mais barato. Esse é o tanto que ela gosta. Esse é o tanto que ela gosta de viajar. Ela entrou no curso de turismo só para saber o segredo da indústria. Eu falo, é isso. Então, assim, eu sempre viajei desde pequeno, nunca fui atracado com família ali, apesar de eu conversar com a minha mãe quase todo dia, né, com meu pai, com minha família toda, mas meu pai e minha mãe sempre, apesar que eu tenho certeza que eles têm muita dor no coração que eu estou longe, eles sempre me incentivaram de sair do Brasil, sempre me incentivaram de ter outras experiências, né? Então, com 15, 16 anos eu fui para a Alemanha, para fazer intercâmbio. Essa foi minha primeira experiência fora o Paraguai, né, que todos os brasileiros com 10, 11 anos iam lá comprar CD antigamente, né? Eu não tenho esse vínculo todo e mesmo assim eu estaria enganando qualquer um se eu falasse que eu não teria vontade, que eu não penso em voltar para o Brasil. É claro que a minha situação hoje em dia é o Canadá, eu não tenho como, mas eu não tenho como me enganar, eu tenho uma profissão aqui, né, eu tenho um emprego, eu estou estável, eu tenho casa, tenho família, tenho mulher, tudo aqui, né, no Canadá. Então, para mim, hoje em dia, se mudar do Canadá seria como se um brasileiro com 30 e poucos anos quisesse sair do Brasil e recomeçar de novo, né? Seria bem difícil. Não, é porque assim, eu fico curiosa em relação a essa questão cultural, porque você tem uma esposa canadense, agora você também tem uma filha que, querendo ou não, tem essa influência maior aqui do Canadá do que a brasileira, porque só tem você na sua casa de brasileiro. Então, assim, como é que você lidou com isso, assim, com as diferenças
com a sua mulher, por exemplo, enfim, até para criar sua filha nesse contexto, essa questão longe da família, dos pais, daquilo que você tem como referência, que é o Brasil. Eu acho que eu sou um ponto de referência horroroso para isso. Porque, assim, eu fui criado... Assim, minha mãe trabalhava muito quando eu era pequeno, minha mãe trabalhava sempre muito, meu pai também, um certo tempo até tinha 2 empregos, sabe? Então, assim, eles trabalhavam muito para chegarem aonde que chegaram. E a minha avó foi basicamente a pessoa que me criou em casa, e minha avó era uma veterana de Segunda Guerra Mundial alemã. Então, assim, amorzinho não tinha muito, né? Digamos assim, né? Era assim, né? Não tinha aquela comida maravilhosa. A comida da minha avó era aveia de manhã, aveia com açúcar e leite, e almoço era carne moída, arroz e feijão. Era bem, assim, basicão, sabe? As coisas. Então, eu não tive aquela emoção toda que eu percebo nas famílias tradicionais brasileiras, de tipo sentir saudade de tudo, do cheiro da comida, disso e daquilo. Não vou falar que a comida era ruim, que as coisas... Não, eu tive uma infância maravilhosa, entendeu? Mas eu já sabia desde pequeno de que a minha educação foi um pouco diferente dos meus amiguinhos em volta, sim, entendeu? Esse, inclusive, quando eu era pequeno, o pessoal me chamava de gringo, porque, sabe, minha avó ia me buscar, minha avó tinha um sotaque pesado, né, e tal. Por conta disso, eu acho que eu sou a referência é um pouco ruim, porque eu não tenho problema com essa diferença de cultura. Nunca tive. Inclusive, quando eu fui morar na Alemanha, eu abracei a Alemanha, assim, muito rapidamente. Talvez seja porque eu fui exposto a diferentes culturas internacionais muito cedo, né? Mas eu basicamente nunca tive muito problema. Cheguei na Alemanha, comecei a falar alemão, eu conseguia pegar a língua muito rápido e já abraçava aquela cultura, já me inseria dentro daquela cultura, então foi tranquilo para mim. E a Alemanha é uma cultura muito diferente. Então, o canadense foi meio termo, sabe? Foi mais parecido com o brasileiro do que tudo. Então, esse é o segredo. Você viu o nível do alemão. O segredo é você tomar uma porrada forte antes. Não, eu acho que para pessoa, não vou falar para ser bem sucedida fora, mas para pessoa sofrer menos fora, a exposição cedo de culturas diferentes, de países diferentes, ela influencia muito. No meu caso, influenciou muito. Mas tu conseguiu abraçar tanto o Canadá para considerar poutine a melhor comida que tu já comeu na vida? Porque, cara, poutine é pesado. Aí não dá. Batata frita melada não dá, velho. Não, isso é porque vocês estão no círculo bem, assim, né, básico canadense. Aquele do tipo, quando o estrangeiro vai para o Brasil, o que ele conhece é a feijoada. Sim, sim. E a feijoada é o único prato brasileiro que eles comem que existe, né? Eles nunca foram pro Nordeste comer vatapá, pra comer embuchada, nunca foram pro Sul para comer, sabe? Então, assim, eu, por exemplo, trabalho muito com Hutterites. Não sei se vocês sabem o que é Hutterites ou não. Mas vocês já ouviram falar de Amish? Já. Então, quando eu vou trabalhar em fazendas, um dos maiores donos de fazendas do Canadá são os Hutterites, que são tipo um grupo religioso unido de fazendeiros. Eles vivem em família, é quase um communion ali, né? Quase um... Né? Uma seita. É basicamente isso. Eu trabalho muito com eles. A comida deles, para mim, é tipicamente canadense, mas não é nada do que vocês vão encontrar aqui na cidade. Pronto, agora sim a gente vai conhecer uma comida canadense. Você vai levar a gente quando terminar a pandemia para conhecer. Com certeza. Não, a comida de Hutterite é muito boa. Você vai no Quebec, a comida de Quebec é muito diferente da comida de Alberta. Alberta é bem bife mesmo, né? É o nosso Mato Grosso aqui, né? Digamos assim. Você vai em British Columbia, tem muito peixe, sabe? Então, assim, vixe, o Canadá não tem uma comida típica. O poutine é a feijoada. Tem tudo quanto é buraco, né, do Canadá, mas
eu não acho a comida típica do Canadá. A comida típica do Canadá é muito dependente da região, na minha opinião. Poutine, eu nem aguento mais, que eu já engordei tanto desde que eu cheguei aqui, que eu acho que se eu comer mais um poutine, eu tenho um ataque cardíaco e morro. Então, mas é bom, é muito bom, eu não posso negar, é muito bom mesmo, concordo. Virou canadense mesmo. Abraço. Ninguém gosta de poutine aqui. Não é eu não ruim, aguento vai. mais, não, é muito pesado. Não é ruim, mas É não é difícil bom. ser ruim, porque a batata frita é bom. Não, começa Eu bom, não mas gosto, depois não. você... Não dá pra comer isso tudo. Honestamente, pra mim não O coração fala, rapaz, tem certeza que você tá comendo? Poutine é igual você comer um pote de sorvete. No começo você acha uma boa ideia, no final você tá, pelo amor de Deus, o que eu fiz comigo mesmo, né? Não dá, cara, não dá, é Mas muito tá no difícil. final, tu acaba com o pote, né? Tá lá, já. Não, porque é o orgulho. Você tem que Isso. comer aquilo. Ué, você comprou, você come, ué. Alguém morre feliz. Mas é muito pesado pra mim. Pesado. Agora tem as outras coisas que eu acho também bem canadenses, tipo os refrigerantes daqui, tipo Canada Dry, né? Que o pessoal, sim, né? O Ginger Ale, né? Isso. Outra coisa que o Canadá... Aí que tá. A gente acha coisa típica do Canadá aquilo que a gente vê em volta da gente. Sim. O canadense, ele tem uma ideia dele mesmo do que ele acha que é típico dele. Que Nossa. é bem diferente do que a gente acha que é típico Dá um deles. exemplo. Então conta pra gente. Não, a gente quer conta aí, saber porque essa- agora deu uma bugada agora. Porque eu acho que essa aí é a mandiga pra gente... Não, por exemplo, amigo canadense. o canadense, por exemplo, ele acha, não só ele acha, isso é verdade. Aqui tem o ketchup chips, né? Que é o chips de ketchup, né? Uhum. Só tem no Canadá. Então, por exemplo, quando o canadense vai para os Estados Unidos, ele normalmente leva 2 pacotes de ketchup chips. Só para falar, eu trouxe do Canadá essa iguaria canadense. Eu nunca nem vi isso. Tem vários lá. Tem. Não. Então, assim, a gente tem essa ideia, nós temos essa ideia, porque são coisas diferentes pra gente. Entendeu? Agora, na verdade, o que eles acham que é diferente deles, normalmente tem a ver com a comparação com os Estados Unidos. Então, assim, o que não tem nos Estados Unidos, que tem no Canadá, para eles é o que eles chamam de staple canadense, que é o tipo assim, a comida tradicional, a coisa padrão canadense que não tem lugar nenhum. Igual, por exemplo, Tim Hortons. Uhum. Tim Hortons, né? Tim Hortons, eles falam, Tim Hortons é canadense. Né? Tim Hortons é canadense, para eles têm muito orgulho de Tim Hortons. Inclusive, eles têm, eu acho que 2 ou 3 Tim Hortons nos Estados Unidos, na costa leste, e os canadenses, quando vão para os Estados Unidos, para a costa leste, eles vão para Tim Hortons só para falar, estamos aqui apoiando o nosso café aqui, né? Mas você precisa falar assim tão bem para fazer amizade com o canadense. Eu quero saber qual é o truque para fazer amizade com o canadense. Nossa, voltando para esse assunto que eu nem completei, né? Eu falo que esse podcast vai ser assim, vai ser uma confusão de um monte de assunto que começou e não terminou. Acontece. Porque eu sou assim, então eu fico até com medo, né? Que eu vou falando uma coisa, vai validando a outra. Para fazer amizade com canadense, primeiro, não é mentira, você tem que estar no meio canadense, você tem que estar envolvido com alguma coisa canadense. Eu acho que a maior dificuldade de fazer amizade com o canadense é que o canadense tem hobbies e lazeres e coisas muito diferentes dos nossos. E eles têm prioridades muito diferentes das nossas. Entendeu? Eles são muito consumistas, a um ponto de que o brasileiro acha isso pejorativo, sabe? Então, aonde eles estão e o que eles estão consumindo, o brasileiro nunca vai lá porque acha que é uma perca de tempo e de dinheiro. Exemplos. Então, exemplos. O canadense gosta muito de ir para bar. Para bar, assim, eles vão para pub, né? Eles vão pro pub, né? E eles gastam bastante dinheiro em pub, tá? E assim, alcoólatra, no caso. A época dele. Eu vivi com 4 e eu fico. Eu tô meio me julgando, porque se eu tivesse dinheiro, acho que eu ia gastar também no bar também. Bebendo. Não, mas é isso. É isso que acontece. Temos 2 aqui, assim, na pegada. A gente chega aqui e não faz o que a gente faria no Brasil. Mas a gente esquece que o canadense faz aquilo. Sim. Porque ele tá acostumado com o preço da cerveja, $8 o copo. Entendeu? Tem isso, né? Não entendeu? Tem escola de R$2. Não, esquece. Então é por conta disso, ele vai sair, vai tomar um monte de cerveja, igual o brasileiro faria no Brasil, mas você não vai fazer isso aqui. Isso é verdade.
Entendeu? Se eu construísse um pub, tipo um barzinho no Brasil, será que daria certo? Com aquela mesinha da Skol, com litrão, ou aquela cadeira de plástico? Acho que não, né? O pessoal meio fancy aqui. Né? Cara, você já viu os pubs daqui? Você vai nos pubs daqui, parece que é restaurante de 5 estrelas do Brasil. Pois então, mas isso que é bom, bota uma mesa de sinuca, um karaokê, um caça-níquel, sei lá. Eu acho que às vezes o preço é até baixo. Outra coisa também é o seguinte, tem questão de idade também, que o canadense ele divide muito a questão de idade. Então, vamos assim, por exemplo, o pessoal faz assim, o pessoal mais novo sai para pub, para agito, né? Vai para farra e tal, não sei o quê. Né? E é o pessoal mais novo. Aí quando o pessoal aqui tem filho mais novo um pouco, não todos, mas alguns têm, aí o pessoal começa, por exemplo, a fazer amizade entre pais e mães com filhos ali, aí vira uma rodinha ali, né, tipo assim, tem os filhos, aí tem pai, mãe, então assim, a gente tá mais ou menos nessa época assim agora, né, de fazer amizade com o pessoal por conta de que a minha filha conversa com o filho do fulano e tal, não sei o quê. Fora isso, trabalho. O pessoal faz muita amizade aqui em questão de, tipo assim, você tá no mesmo ambiente com aquela pessoa durante o dia inteiro, a pessoa vai ter que lidar com você e, eventualmente, ela vai virar amiga, né? Fora isso, é difícil, é bem difícil mesmo. O canadense, ele é uma pessoa que ele faz amizade no high school e ele fica com aquela amizade do high school para sempre. Então, assim, como é que você vai competir com o amigo que ele tem? Disso no Brasil. Não, e outra coisa, você não é a primeira pessoa que me falou isso, não. Não é normal. Assim, quando eu cheguei aqui, a minha mulher já tinha saído do high school, já tinha, sei lá, 8 anos, 9 anos, sei lá quantos anos. E eles ainda estavam fazendo reunião deles, de todos. Gente, eu não lembro mais o nome eu lembro provavelmente o nome de 2 pessoas do meu high school. O ensino médio acabou, nem lembro mais. Eu acho que se eu falo com 3 hoje em dia, é muito. Mas eu acho que, tipo, isso não é tão anormal quanto a gente pensa, porque os meus melhores amigos são do ensino médio. E todo mundo fala que você vai criar as suas amizades mais longas na faculdade, mas se você for ver, os amigos da faculdade, eles dispersam muito rápido, porque cada um vai trabalhar num lugar. Agora, os do ensino médio, você tá longe, mas tá perto. Mas tu não é referência? Não, eu já vi isso de várias pessoas falando. Eu acho muito... Eu nunca vi, assim... Eu acho que depende muito também. Eu acho que depende muito de quão popular você era no ensino médio também, né? Então, porque eu, por exemplo, eu assim, não era nada popular no ensino médio. Opa. Então, por conta... High five, então, assim, vem, Victor. Não, eu era o absoluto nerd bagunceiro, ninguém queria ficar do meu lado. Então, assim, eu provavelmente 3 ou 4 pessoas que eu tenho contato até hoje de ensino médio, mas é claro, por exemplo, eu conheço pessoas, eu concordo, eu conheço pessoas, por exemplo, que eram pessoas que tiveram bastante amizade, conhecia bastante pessoas no ensino médio que tinham, sabe, eu acho que eram pessoas mais sensatas naquela idade, sabe, eu ainda era muito imaturo quando eu era no ensino médio. Pessoas que eram mais sensatas naquela época e tinham mais amizades e tudo, eles conseguiram preservar algumas amizades, sim. Eu conheço bastante gente que o pessoal da minha sala ainda conversa, sabe? Um com o outro. Mas no meu caso particular, não, eu não lembro de quase ninguém. Eu lembro de um ou outro, eu tenho alguns amigos ainda que eu tenho no Instagram, no Facebook, alguma coisa assim. Mas... sempre tem, você nunca conversa, mas tá lá. Agora, o pessoal da universidade, aí que tá uma coisa que eu acho interessante de universidade do interior no Brasil, é que o pessoal da universidade nossa é bem unido, assim, é claro que agora tá uma brigaiada danada no nosso grupo lá, que um sai porque Bolsonaro isso, Lula aquilo, não sei o que e tal, Acho né, que todos os grupos foram destruídos depois disso, todos. Não, a confusão danada, mas fora isso, mesmo a gente batendo cabeça lá, tá quase todo mundo no grupo, a gente ainda conversa, sabe, a gente se conhece, a gente se ajuda um ao outro, então assim, nós somos bem unidos ali, o pessoal da Floresta, sabe? Então isso é uma coisa que eu gosto muito da universidade. Viçosa é uma universidade muito unida também, o pessoal é bem unido ali, né? Briga com todo mundo porque nós somos bem juntos, né? Então eu acho que depende muito da experiência, né? Existem vários Brasis, né? Não é só um, né? Oi, pessoal, o episódio de hoje não termina por aqui. Fiquem ligados na segunda parte que vai sair na semana que vem. Nós somos o @Erro404podcast nas redes sociais, no Instagram, Twitter, Facebook. Sigam a gente por lá e não deixe de comentar o que vocês estão achando do episódio com o Vitor. Ou seria Victor?
Tchau, gente. Até a próxima.